Olá, meus irmãos, estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 2. Esse é um dos cursos, né, que pertence ao SCDE, Estudo Completo da Doutrina Espírita. Estamos aqui no módulo 1, Fundamentos Básicos, roteiro número 8, Fluidos, terceira parte. Na sequência de aulas, essa é a aula de número 82. Aquelas pessoas que estão vendo aqui esse vídeo pela primeira vez, nós montamos aqui um canal, tá? Que é um canal sobre o estudo do Espiritismo ou da doutrina espírita, e temos esse programa aqui, SCDE, que é o estudo completo da doutrina espírita, e nesse estudo nós temos vários cursos, né? Ou vários estudos específicos. Tivemos aqui o EBE 1, que é o Estudo Básico do Espiritismo, volume 1, que já concluímos, né? Ele já está aí disponível para todos vocês aí no canal. Inclusive, para quem se interessar realmente em estudar e aprender o Espiritismo, nós aconselhamos que comecem lá do volume 1, tá certo? Que são 69 ou 70 aulas, me parece, que foram publicadas. E se por acaso gostarem, estiverem assistindo pela primeira vez e gostarem desse vídeo, né? Se gostarem do tema, do objetivo desse nosso canal, eu peço que vocês se inscrevam no canal, tá certo? Porque isso dá uma maior segurança, né, na manutenção desse canal de estudos, tá certo? Se gostarem da aula, dê um like aí, tá certo? Se inscrevam, comentem, compartilhem aí com as pessoas que vocês sabem que se interessam pelo estudo, porque é importante a gente saber que está havendo um retorno, né, que nós estamos atingindo o nosso objetivo, que é levar o conhecimento, que é levar o estudo da doutrina espírita para as pessoas que realmente se interessem, tá certo? Então, esse aqui é o roteiro número 8 do módulo 1, tá certo? Fundamentos básicos, repetindo. Essa é a terceira parte desse assunto, né, sobre fluidos, tá? Aula de número 72. Então, nós falamos na aula passada, né, estamos seguindo uma sequência, falamos sobre fluido universal, né, ou substância universal, que é o pensamento de Deus, digamos assim. E a primeira transformação, a primeira variação, digamos assim, que esse fluido universal ele sofre, né, após vários processos de condensação, digamos assim, de transformação desse elemento, o fluido universal ele é a matéria-prima, não é? Ele é o próprio universo. O pensamento de Deus é a matéria-prima. Tudo que existe no mundo, seja no mundo espiritual, seja no mundo físico, ele é oriundo desse fluido universal, né? Dessa matéria mental de Deus ou pensamento de Deus, tá certo? Então nós vimos também que esse pensamento de Deus, ele avança, né, como energia. Na verdade, energia e matéria são a mesma coisa em vibrações diferentes, né? A gente aprendeu isso quando estudamos física. Então, a energia se condensa, se transforma na matéria que a gente conhece. A matéria se desagrega, não é, através do decaimento radioativo, digamos assim, não é, da radiação química, e volta ao campo das energias e vice-versa. E fica nesse ciclo, né, de energia, matéria, matéria, energia. E o pensamento de Deus, como ele é uma matéria mental, ele também é energia, né? Então ele se desloca, né, pelo impulso, pelo desejo da vontade de Deus e vai criando o universo, né? Por isso que o universo está sempre em expansão, porque o pensamento de Deus está sempre se deslocando, né? Sempre viajando, digamos assim, tá certo? E por isso que o universo, tanto espiritual como físico, eles continuam se expandindo. E à medida que há variações nessa frequência vibratória do pensamento de Deus, esse fluido vai sofrendo alterações, não é? E ele vai, digamos assim, se condensando, engrossando, vamos dizer assim, tá certo? Ele sai puro, não é? Próximo a Deus, ele é puro. À medida que vai se afastando, ele vai assumindo outras características, não é? Outra composição. Então, nós chegamos até o fluido cósmico universal e nós vimos que o fluido cósmico universal seria essa primeira grande variação do fluido universal ou do pensamento de Deus. É através do fluido cósmico universal que são construídos as edificações no mundo espiritual, é através do fluido cósmico universal que se forma a matéria bruta, não é a matéria que a gente conhece, a partir dos primeiros elementos químicos, como no caso o hidrogênio, tá certo? Nós vimos isso na aula passada. Então, revisando aqui, não é o que nós vimos do fluido cósmico universal,
ele é responsável pela formação dos mundos, tanto espiritual como o mundo físico, tá certo? E é do fluido cósmico universal que uma, uma, há uma variação, né, ainda dentro desse fluido cósmico universal, e é criado o que chamamos de fluido vital, tá certo? Vocês que estão começando, que não conhecem ainda a doutrina espírita, vocês vão ouvir falar aí nos termos fluido vital e princípio vital. Veja, apesar de genericamente eles parecerem ser a mesma coisa, não é? E de forma genérica até que são, mas há uma diferença didática aí, tá certo? O fluido vital é o fluido, é a energia pura, é a energia, não é? Ela simplesmente é uma energia cuja função é dar vida aos seres biológicos, é dar vida à matéria inorgânica, digamos assim, tá certo? Esse fluido vital, ele tá lá, ele é uma criação à parte. Ele é proveniente do fluido cósmico universal. Esse fluido vital, para poder cumprir a sua missão, ele precisa da ação do princípio espiritual ou do espírito, não é, se for o caso, tá certo? Quando um princípio vital, ou, aliás, quando um princípio espiritual se liga ao fluido vital ou um espírito, aí ele passa a ser chamado de princípio vital, tá certo? Então, é essa a diferença. O fluido vital, ele não está sob a ação direta de nenhum princípio espiritual ou de nenhum espírito, tá certo? No momento em que um princípio espiritual ou um espírito retira uma porção desse fluido para formar, né, para gerenciar uma vida orgânica, ele passa a ser chamado de princípio vital. Então, a diferença básica é essa. O fluido vital, ele está, digamos assim, inativo, e o princípio vital é o fluido vital ativado, tá certo? Então, vocês vão ver esses termos aí para vocês conhecerem. É através do fluido cósmico universal que existe a cocriação em plano maior e menor. Nós falamos disso também. Veja só, nós somos co-criadores de Deus, tá? Não somos criadores, somos co-criadores. Por que co-criadores? Porque nós criamos a partir de um elemento material que já existe. Esse elemento material é o fluido universal, que é o pensamento de Deus, não é? Ou o fluido cósmico universal, que é essa variação do pensamento de Deus. Nós somos co-criadores por isso, porque nós temos uma matéria-prima, né, digamos assim, uma massa de modelar, onde nós realizamos os nossos moldes, criamos as nossas formas, tá certo? Então, só Deus é o Criador universal. Nós somos e seremos sempre co-criadores de Deus. Por quê? Porque nós criamos a partir de alguma coisa, e Deus cria do nada, né? Assim, a gente não tem como definir o que seja um nada, mas a gente sabe que quem cria todas as coisas, a base de toda a criação é Deus. Então, nós criamos a partir de Deus, tá certo? Por isso que somos co-criadores. E espíritos como nós, ainda inferiores, nós atuamos no fluido cósmico universal. Nós não temos condições ainda de atuarmos no fluido universal. Só quem atua no fluido universal, que é o fluido mais puro, são os espíritos puros, não é? Espíritos crísticos como Jesus e outros, tá certo? Abaixo disso, ou seja, os espíritos que não são puros, né, mesmo sendo superiores, eles só criam através do fluido cósmico universal. Então, repetindo, só quem atua no fluido universal são os puros espíritos, como é o caso de Jesus, tá certo? Então, nós, como co-criadores, nós também criamos pelo pensamento, né? Nós já vimos aqui que antes de a gente criar alguma coisa, a gente pensa em criar aquela coisa, a gente deseja criar aquela coisa e a gente age para que aquela coisa seja criada, né? Então, são três momentos: o pensamento, a vontade e a ação, para que a gente possa realizar alguma coisa. Então, a gente cria através do fluido cósmico universal. Materialmente falando, quando a gente faz qualquer criação, não é, utilizando a matéria bruta, a matéria ponderável, como a gente conhece, tá certo? A gente pensou, desejou e agiu, não é? E pôs a mão na massa, digamos assim, manipulamos a matéria para fazer a criação. Mas quando a gente cria pelo fluido cósmico universal, a gente cria através do pensamento. Então a gente vai ver aqui, eu vou falar, né, que todas as coisas que a gente pensa, que a gente idealiza, a gente cria imagens, a gente cria formas, não é, ao redor de nós, na nossa mente. E essas formas, elas, entre aspas, ganham vida no mundo espiritual. Elas são percebidas pelos espíritos desencarnados. É por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande naquilo que a gente pensa. Mesmo que a gente não faça,
mas só o fato da gente pensar, a gente já cria, né? A gente já mostra aos espíritos desencarnados a nossa intenção. Então, tudo aquilo que a gente pensa, a gente imagina. Então, isso tudo está ligado uma coisa a outra, não tem como se evitar. Você pensou, você cria uma forma. Essas formas são chamadas de ideoplastia. Eu vou falar disso daqui a pouco, tá certo? Quando eu falo aqui em cocriação em plano maior e maior e menor, a cocriação em plano maior fica a cargo de espíritos angelicais, por exemplo, que criam as cidades no mundo espiritual, as colônias, né, como são conhecidas, os núcleos e postos de auxílio, enfim, todas as construções que são feitas mentalmente, não é, pela força do pensamento desses espíritos, que são espíritos superiores, elas são criadas através do fluido cósmico universal, tá certo? Então, todas as edificações e construções que existem no plano espiritual, elas são feitas por esses espíritos que são especializados nisso. E nós também criamos no plano espiritual, né? Espíritos inferiores como nós também criam. Então, por exemplo, as pessoas que se suicidam, né? Elas projetam determinados ambientes, né, que é conhecido aqui muito pelos espíritas como o Vale dos Suicidas. O Vale dos Suicidas é uma região criada no plano espiritual, certo? Graças à manipulação, né? A manipulação não, a atuação da nossa mente no fluido cósmico universal que cria esse ambiente de dor e sofrimento. Então, cada pessoa que se suicida, ele começa a ver a imagem do seu suicídio repetidas vezes, tá certo? Sofrendo as mesmas dores e as mesmas consequências do ato impensado, né? Ou impensado não, né? É mal pensado, não existe nada impensado, tá certo? E aí, por exemplo, uma pessoa que se jogou do prédio, ele se vê repetidamente, repetidas vezes, né, se atirando no prédio, né, se chocando lá com o piso, tal, e sofrendo todas aquelas consequências. Uma pessoa que atira na própria cabeça vê as mesmas cenas. Uma pessoa que pula na frente de um veículo, de um trem, de um automóvel, também repetidas vezes fica vendo essas cenas. Só Deus sabe até quando, né? Então, só isso aí já é uma punição terrível, tá certo? Mas não é uma punição dada por Deus, é uma punição imposta pela própria pessoa que cometeu aquele ato que deveria não ter cometido, tá certo? Então, nós somos co-criadores em plano menor, porque somos espíritos menos evoluídos. Então, nossas criações, infelizmente, na maioria das vezes, são criações inferiores, imperfeitas, né? E até muitas vezes são criações oriundas da nossa própria maldade, tá certo? Então, por isso que nós somos co-criadores. É também através do fluido cósmico universal que se forma o proto e o perispírito. O proto-perispírito é um termo que eu peguei, né, em algumas literaturas que eu tive a oportunidade de ver, que, que existe, que é aquela substância que forma os corpos, digamos assim, dos seres inferiores. Então, por exemplo, um animal, um vegetal e um mineral, eles não têm perispírito, porque o nome está dizendo perispírito é uma camada que envolve o espírito, tá? Então, perispírito, só quem tem são os espíritos, ou seja, só os seres humanos, né, aqueles que já atingiram esse grau de evolução, que possuem perispírito. Abaixo disso, não existe perispírito. Então, para diferenciar, eu chamei de protoperispírito. Então, não é um perispírito ainda, é um, um, um protótipo, digamos assim, de um perispírito, né? Ok? Então, para ficar bem claro para vocês, só espírito possui perispírito. Os seres animais, vegetais e minerais possuem protoperispírito, ou seja, ainda não é um perispírito, tá? E eles são formados, logicamente, do fluido cósmico universal. Através do fluido cósmico universal é onde a mente da gente, quando está pensando, quando está idealizando, imaginando, né, ela cria aquelas imagens que eu falei aqui há pouco tempo. Perdão aí pela garganta, tá? Tá um pouco irritada hoje. Então, o nome essas criações que são feitas pelas nossas mentes, eu até citei o caso dos suicidas aqui, ela é chamada de ideoplastia, não é? Que você criar através da plasticidade, não é? Da forma aos nossos pensamentos, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem falar em ideoplastia, a gente está se referindo às criações mentais que todos os seres encarnados e desencarnados realizam. E também no fluido cósmico universal, tudo que ocorre, né, nos mundos, ele é registrado com imagens e vídeos, tá certo? É como se fosse um vídeo com imagem e som, e são gravados
registrados no fluido cósmico universal. Ele funciona também como um grande arquivo de vídeo. Então, por exemplo, quando a gente desencarnar, se a gente tiver oportunidade, é possível a gente assistir a formação, perdão, é possível a gente assistir a formação do universo, é possível a gente assistir a formação do planeta Terra, não é como ele se formou a partir do Sol, como começaram a surgir as primeiras vidas, as primeiras formas de vida no nosso planeta, tá? Eu vou chupar uma pastilha aqui para ver se melhora, porque a garganta está irritando muito. Então, tudo que é registrado, não é, se a gente puder ter acesso a isso, tá? A gente vai conseguir, porque tudo fica registrado lá no plano, no fluido cósmico universal, tá certo? Então, basicamente, são essas as funções do fluido cósmico universal. E o nosso tema hoje aqui, ele está mais específico, voltado para essa questão do fluido vital, tá? O fluido vital, como eu falei, ele é uma elaboração do fluido cósmico universal, tá certo? Ele é desenvolvido através do fluido cósmico universal com essa função de ser o elemento básico da vida. Então, por exemplo, os nossos corpos físicos, a gente sabe que as nossas células estão sempre se renovando, né, para que a gente se mantenha vivo. Então, como diz o Claude Bernard, me parece que ele é biólogo, eu não lembro agora direito o que ele é, mas todo mundo já ouviu falar dele. Ele dissertando, né, acerca das células, ele disse que a morte é tão importante que para que a gente viva é preciso morrer, porque as nossas células morrem diariamente, né? Cada vez que a gente se movimenta, que a gente pensa, cada vez que a gente faz alguma ação física, é, inúmeras células morrem. E essas células são renovadas constantemente, porque senão a gente ia se desintegrando, tá certo? Então, nós passamos por inúmeras renovações celulares. E quem dá, né, quem movimenta essa troca, não é, de célula no nosso organismo, ou seja, morte e renascimento de outras células, e não é renascimento, é nascimento de outras células, é exatamente o fluido vital. Então, quando a gente reencarna, a gente já vem com uma quantidade de fluido vital, que é como se fosse, digamos assim, uma bateria, né, do nosso aparelho físico, tá certo? Então, recebemos uma quantidade de fluido vital para viver uma quantidade X de anos, sei lá, 200 anos. Mas essa quantidade de fluido vital, ela pode se acabar mais depressa, de acordo com os estresses, não é, com as opções, com as escolhas que a gente faz, com a forma de vida que a gente leva, com as atividades físicas que a gente realiza, né, muitas vezes perniciosas, enfim. Quanto mais você desgasta o seu corpo, a sua vida, você consome fluido vital. Então, esse fluido vital, com o tempo, ele vai se esgotando. É por isso que a gente vai envelhecendo, tá certo? Então, por exemplo, uma pessoa com 70 anos de idade, ele tem menos fluido vital do que uma pessoa de 15, 16 anos. É por isso que a pessoa de 15, 16 anos são mais jovens, né, na aparência do que uma pessoa de 70 anos. Por quê? Porque como uma pessoa de 16 anos, ela tem uma quantidade maior de fluido vital, a renovação celular dessas pessoas é muito mais intensa, muito mais completa. E já uma pessoa de 70 anos tem menos fluido vital, as células se regeneram mais lenta, não é? Então, de uma forma mais lenta, e isso faz com que haja o decaimento, não é? A aparência da gente vai como se fosse murchando, porque a gente vai perdendo esse fluido vital, tá certo? Então, o elemento do fluido vital, ele é o elemento básico da vida física. Ele se extingue com a morte. Então, quando a gente morre, esse fluido vital retorna para o universo, ele retorna para o fluido cósmico universal e se mistura lá com o fluido cósmico universal, tá certo? Então, talvez algumas pessoas que defendem aí o panteísmo, que é aquela ideia de que quando a gente morre, o nosso espírito é como se fosse uma gota do oceano e volta para o oceano e se mistura com Deus, né? Ou seja, nós somos partes da estrutura divina, né? Que isso é um equívoco, tá certo? Senão a gente perderia a nossa individualidade. Eu já falei isso aqui no volume 1, né? Então, o que retorna e se mistura com o todo é o nosso fluido vital, não é o nosso espírito, tá certo? O fluido vital, como ele é matéria, ele se mistura lá com o fluido cósmico universal, mas os nossos espíritos são individualidades, eles não podem perder
essa individualidade. Por isso que o espírito não se mistura com o todo quando morre, tá? Continuamos a ser uma individualidade. Cada um nasce com uma quantidade, né? Eu falei isso. Tem pessoas que nascem com mais fluido vital do que outras. Pode ver que tem pessoas que são mais ativas, mais dinâmicas, mais espertas. Outras pessoas são mais lentas, não é? Requerem um processo mais demorado para realizar as coisas, enfim. Normalmente, quem tem muito fluido vital é a pessoa mais ativa, não é a pessoa hiperativa, digamos assim, tá certo? Em relação àqueles que têm menos. E, logicamente, que quem tem mais fluido vital tem mais saúde, tá? Como é feita essa cota, essa distribuição, isso aí cabe aos espíritos que são responsáveis pelas nossas encarnações. Então, quando a gente vai reencarnar e formar um corpo físico novo, os nossos superiores, eles vão definir junto com a gente a quantidade de fluido vital que a gente precisa. Agora, esse fluido vital, não precisam vocês ficarem desesperados, porque ele é renovável, tá? A gente tem uma quantidade X, limite, né, que é o tempo de vida que a gente vai viver nesse corpo que nós estamos vivendo, mas ele também pode ser reabastecido, tá? Ele pode ser reabastecido. Ele nunca vai passar do limite máximo, ele nunca vai passar. Mas à medida que ele vai diminuindo, não é como se fosse um tanque de combustível, vai diminuindo, a gente pode completar esse tanque, mas sempre dentro dos limites desse tanque, tá? Depois eu vou explicar a vocês. Pronto, é agora. Então, veja, ele pode ser absorvido naturalmente do fluido cósmico universal. Então, quando a gente ora, principalmente quando a gente ora, né? Quando a gente eleva o pensamento da gente, a gente absorve essa energia, tá certo? Sempre que a gente se concentra em coisas boas, em coisas positivas, a gente absorve. Normalmente, sem fazer nada, a gente já está absorvendo essas energias vitais, através dos raios solares, né? Através da própria atmosfera que nos circundam, né? Que nos envolve aqui no nosso planeta, nós, de certa forma, absorvemos o fluido cósmico universal, tá certo? Outra forma é através dos alimentos. Quando a gente se alimenta, eu peço perdão mais uma vez, tá? Quando a gente se alimenta, a gente absorve fluido cósmico universal. Quando a gente recebe passe, né, que é também conhecido como fluidoterapia, a gente recebe fluido vital do doador, ou seja, da pessoa que está aplicando o passe. Então, veja que, através dessas três condições, a gente reabastece a quantidade de fluido vital, tá certo? E esse fluido vital, ele diminui a produção, não é? Ele vai se esgotando a partir com a idade, né? A idade mais avançada, a gente vai perdendo mais fluido vital. Eu expliquei isso aqui, tá? Então, basicamente, essa é a função do fluido vital, tá certo? Então, eu acho que ficou bem claro aí para vocês. Então, eu fiz aqui o esquema geral, não é só para recapitular: Deus, que é a origem de todas as coisas; o fluido universal, que é o pensamento divino, é a energia pura. Essa energia pura vai sofrendo mudanças na frequência vibratória, vai se condensando, se transforma em fluido cósmico universal. Do fluido cósmico universal, nós retiramos o fluido vital, veja, ele aqui é inativo, por isso que ele é chamado de fluido vital, e quando ele está ligado a um princípio espiritual ou a um espírito, ele é chamado de princípio vital, que é o fluido vital ativado pelo princípio espiritual ou espírito, tá? Então, por aqui, por esse gráfico, vocês vão decorar isso e não vão se perder mais. Então, toda vez que a gente falar de princípio vital, vocês vão lembrar que é o fluido vital ativado por um princípio espiritual ou espírito. E do fluido cósmico universal se forma a matéria inerte, não é? Que é a matéria que a gente conhece, que são as substâncias elementares, como oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono e outras. E dessa matéria inerte, né, desses elementos químicos, se formam os corpos físicos, tanto dos homens como dos animais, das árvores, né, dos seres vivos de uma forma geral, tá certo? Então, é mais ou menos esse esquema, para que a gente entenda essa questão de fluidos. A gente vai ter ainda mais uma aula sobre fluido, tá? Então, todos esses fluidos, fluido universal, fluido cósmico universal, fluido vital, né, eles são conhecidos de uma forma geral como os fluidos espirituais. Por quê? Porque eles estão no plano espiritual. Esses fluidos, eles, para chegarem até aqui, como a matéria física que a gente conhece, eles precisam se condensarem, não é? Eles precisam engrossarem, digamos assim, tá certo?
tudo que está no plano espiritual, todo fluido que está no plano espiritual é chamado de fluido espiritual, que é uma forma generalizada de englobar o fluido vital, o fluido cósmico universal e o fluido vital também, tá certo? Ele é uma espécie de matéria, tá? O fluido, todos os fluidos são uma espécie de matéria. A gente viu que o universal é a matéria mais pura, não é energia, né? Energia e matéria é a mesma coisa, mais pura. O fluido cósmico universal já é mais condensado, até chegar no éter, nós falamos disso nas aulas passadas, tá certo? Então, do fluido universal até o éter, são fluidos espirituais. Quando o éter começa a formar os átomos, aí já passa a ser matéria, matéria física, matéria grosseira, não é a partir dos átomos de oxigênio, que começa a surgir a matéria física, a matéria bruta que a gente conhece, tá? Então, esses fluidos espirituais engloba todos os fluidos, é também matéria, só que é uma matéria interssenciada, e estão no mundo espiritual. A gente viu que eles podem ser manipulados, não é? Manipulados, eu uso esse termo de uma forma popular, digamos assim, mas o termo não é manipular, porque a gente não usa ele com as mãos, né? Porque o termo manipular vem de mãos. A gente atua com a nossa mente sobre esses fluidos, tá? Então, a palavra correta seria atuar, agir sobre o fluido, não é? Tanto os encarnados como os desencarnados, eles atuam em cima desses fluidos espirituais de uma forma mais específica, o fluido cósmico universal. Então, ele se origina, não é? Tudo se origina do fluido cósmico universal, a gente viu isso aqui, tá? E esses fluidos, né, e aqui eu vou me referir mais, de uma forma mais específica ao fluido universal, ao fluido vital, perdão, tá certo? Eles são polarizados, eles são direcionados pelo magnetismo, ou seja, pelo poder da nossa mente. Principalmente quando a gente está aplicando um passe ou quando a gente pensa numa pessoa, a gente está polarizando através do magnetismo, que é a força mental, tá certo? A gente está polarizando esse fluido, tá? Então, por exemplo, os sentimentos de ódio, de inveja, de amor, de paz, todos esses sentimentos que a gente possui, eles polarizam, eles envolvem o fluido cósmico universal e dão um sentido, um objetivo a eles, tá certo? Então, por exemplo, eu posso emitir uma onda mental, não é? E aí seria um fluido cósmico universal para outra pessoa, e esse fluido chegar a outra pessoa e ser um fluido de ódio, por exemplo. E se essa pessoa não estiver preparada, se ela não estiver com a mente voltada para o bem, ela pode se tornar receptiva e receber aquele mal, tá certo? Como eu posso também pensar no bem para a pessoa, tá? E eu vou direcionar esse fluido cósmico universal carregado com as minhas energias mentais do bem, do amor, e essa pessoa também vai receber desde que esteja receptiva. Então, todos os sentimentos que a gente impregna ele no fluido cósmico universal. Então, a gente atua no fluido cósmico universal dependendo sempre através dos nossos pensamentos, das nossas ondas mentais, que podem ser pensamentos positivos ou negativos, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido isso aí. Aqui eu coloquei um exemplo, né, da aplicação, da transmissão de energia, que pode ser inclusive através do passe. Então, veja que a pessoa aqui está recebendo, né, ela absorvendo aqui o fluido cósmico universal, tá certo? Naturalmente a gente absorve, tá? A gente se concentra em outra pessoa, veja, concentração, né? O foco que a gente direciona na outra pessoa, através do pensamento e da vontade, a gente transfere energia para outra pessoa. Então, isso pode ser através de um pensamento, né, que é chamado também pode ser também através de um fenômeno telepático, né, que a gente conversar com a pessoa mentalmente, tá certo? Então, aqui, ó, a metabolização acelerada do perispírito, e a gente transmite, né, transfere essa energia para outra pessoa. Quando a gente aplica o passe, a gente está doando essa energia. No caso específico aqui, não é o fluido cósmico universal, a gente está doando o fluido vital, que é uma variação, como a gente viu, do fluido cósmico universal, tá certo? Então, acredito que com essas ilustrações aqui vocês tenham compreendido, né, esse assunto. Então, nós encerramos aqui essa aula, né? Eu deixo aqui sempre esse quadro, dúvidas, sugestões, informações, né? Qualquer problema que vocês quiserem que estejam relacionados a fenômenos espirituais, ao espiritismo de uma forma geral,
pode entrar em contato por esse e-mail que eu responderei com certeza, tá certo? Nós temos aqui o nosso blog também, onde publicamos artigos, não é, relacionados à ciência, ao espiritismo, de uma forma geral, a visão espírita de certas coisas. Então, para quem gosta de estudar, não é porque é meu blog, não, tá certo? Mas é porque eu sempre procuro colocar matérias que interessem, que estejam ligadas aqui ao nosso estudo, tá? E que a gente não vá abordar por enquanto, né? Porque são temas, digamos assim, mais avançados, tá certo? Então, quem tiver interesse, se inscreva no canal, tá certo? Compartilhe aí para os amigos, né? Que existe esse canal para a gente estudar juntos aqui o Espiritismo. E muita paz para todos vocês.